O Chucrute FC é um podcast em parceria com Alemanha FC, Fußball BR e Rádio MW. Moin, moin! Hallo! Servus! Estamos mais uma vez de novo aqui no Chucrute FC para discutir e falar sobre a nossa amada e querida Bundesliga, o campeonato alemão. Pois é, né? Nesse fim de semana tivemos aí a conclusão da quarta rodada, depois da famigerada data FIFA. A data FIFA é essa que é odiada por muitos e amada por poucos, digamos assim. Então, quando o campeonato volta, acaba que não deixa de ser uma alegria, né? Não só o campeonato alemão, acho que todo mundo que acompanha o futebol internacional gosta também de ver Premier League voltando, enfim, campeonato espanhol, campeonato italiano. E dessa vez até o Brasileirão parou, né, para a data FIFA, o que é uma medida completamente correta. E agora, depois dessa data FIFA bastante complicada que a gente não vai discutir aqui no Brasil, né? E até o Brasileirão está voltando, então voltamos com o futebol de clubes e, claro, voltamos com o Chucrute FC, que essa semana, obviamente, foi sobre data FIFA. A gente volta agora para falar de Bundesliga, me apresentando como sempre, eu sou o Vitor Lederman, e estou lá no Twitter também, para quem quiser me seguir, Vitor_Lederman, já há quase 8 anos morando na Alemanha, e é isso. Já estou errando na conta, quase 7 anos. A matemática está começando a falhar, acho que é a idade. Enfim, e para acompanhar a gente hoje aqui nessa discussão, primeiro, figurinha carimbada aqui no Chucrute FC, ele que, enquanto a gente estiver gravando, tenho certeza que, assim como eu, vai ficar com um rabo de olho ali, acompanhando o que está acontecendo no Flamengo e Palmeiras. Jonathan Gonçalves, tudo bem por aí? Olá, Vitor. Olá, ouvinte do Chucrute FC. Muito bom, né, estar aqui mais uma vez, quarta rodada da Bundesliga aí. Resultados aí não tão surpreendentes, alguns empates. É o que eu vi ali, um 0-0 entre Union Berlin e o Augsburg, né? Coisa que não é comum de se acontecer na Bundesliga, né? Empates por 0-0 no caso. E o que me chamou a atenção, né, Vitor, nesse começo assim de Bundesliga, é ver como as equipes que vieram da segunda divisão, como o Greuther Fürth, o Bochum, estão tendo tanta dificuldade, né? E nesse cast, vou falar também um pouco sobre isso aí. Temos um convidado especial aí conosco e, mais uma vez, estou presente. Muito bom aí. Perfeito, exatamente. Como o nosso Jonathan adiantou, a gente tem um convidado, mas que não é tão convidado assim, porque ele dá lá as caras no podcast de segunda divisão, né? Conhecido aí no nosso mundo como Mister Segunda Bundesliga, mas com certeza não deixa a desejar quando fala de primeira divisão também, porque ele é um consumidor voraz de tudo que acontece no futebol alemão, e hoje está aqui com a gente para falar de primeira divisão. Tiago Barbosa, conta aí, se apresenta aí para quem não te conhece, quem acaba optando por não ouvir os podcasts de segunda divisão, se apresenta aí, se quiser falar um pouco de como vem essa sua paixão pelo futebol alemão, falar seu time, enfim, o espaço é todo teu. Olá, Vitor, olá, Jonathan, é um prazer imenso de falar sobre Bundesliga. Eu sempre estou nos podcasts da Zweite Liga, falando de segunda divisão, com o Guilherme Monteiro, e falar um pouco, né, da primeira divisão, né, sempre de Bundesliga, sempre acompanhei a Bundesliga lá nos mods lá da TV Cultura, lá nos anos 90, e depois como adepto já do futebol alemão há alguns anos já, quase 20 anos, né, acompanhando o futebol alemão, seleção alemã também, e dar uns pitacos também de primeira divisão. Quem nos acompanha, a gente faz sempre os podcasts do Chucrute FC, falando da segunda divisão, quando podemos, né? E agora vamos falar um pouco de primeira divisão, e agradeço aí pelo espaço de estar falando sobre Bundesliga.
E você torce pro Perfeito. AS-FAL, né, Thiago? Você torce pro AS-FAL, né? Eu acompanho muito o Hamburgo SV, né? Ele tentou esconder porque o time dele não tá muito bem, né? Tá numa fase meio complicada aí, né? Mas o Ontem Jonathan acabou revelando. acabamos que vencemos o Sandhausen, né? Por 2-1, um jogo dramático, né? Vencemos o A Sandhausen no AS-FAL último lance. tem coligação com o Borussia Dortmund. Também, né? Tem. Também tem com o Borussia Aham. Dortmund, tem com o próprio Arminia Bielefeld, né? Que tá jogando agora com o Borussia Mönchengladbach, né? E com outros clubes também fora da Alemanha, como o Rangers, né? Como o Rangers e o Copenhague da Dinamarca. Uhum. Perfeito, Interessante. é isso aí. Bom, vou começar então aí com um jogo que acho que era o jogo que estava todo mundo esperando, né? Também era o jogo que não concorreu com nenhum outro jogo da Bundesliga, aquele jogo isolado no Brasil do sábado no meio da tarde, né? De 1h30 da tarde, aqui na Alemanha 6h30, que é o jogo entre Bayern e Leipzig, que para começar, já era o jogo entre o campeão e o vice-campeão da última temporada, né? Só isso aí já colocam ingredientes bastante especiais. Além disso, para muita gente, o Leipzig, antes da temporada começar, era o time que poderia desafiar o Bayern de Munique, talvez junto com o Borussia Dortmund, enfim. Mas mais do que isso, esse jogo ganhou aí um ingrediente a mais por conta do técnico do Bayern de Munique, o Julian Nagelsmann, vir justamente do RB Leipzig e ser acusado, e quando eu digo acusado é bem entre aspas, né? Mas a torcida do Leipzig, eu diria que tira essas aspas, e a própria diretoria do Leipzig também chegou a reclamar publicamente disso, porque basicamente o que eu quero dizer é o seguinte: o Nagelsmann, antes, quando foi anunciado pelo Bayern de Munique, disse que não levaria jogadores do Leipzig para o Bayern de Munique, e não só jogadores, mas membros da comissão técnica, e acabou que, entre aspas, ele fez justamente o contrário, né? Ele pegou boa parte da comissão técnica que estava com ele no Leipzig, e agora, mais recentemente, Sabitzer deixou também os Touros Vermelhos para atuar pelo Bayern de Munique. Lembrando que o Upamecano também fez esse caminho, mas o Upamecano, quando o Nagelsmann foi anunciado como técnico do Bayern de Munique, a saída do Upamecano para o próprio Bayern de Munique já tinha sido anunciada, né? Então essa não dá para pôr na conta. E aí esse ingrediente todo acabou se transportando, por exemplo, para a torcida do Leipzig, né? Que chegou a vaiar de maneira bastante forte o Nagelsmann, também com faixas criticando o Nagelsmann, e até o Joshua Kimmich, para quem não sabe, jogou no Leipzig antes de chegar no Bayern de Munique, e a torcida bastante aí irritada, principalmente com esses dois membros, além, obviamente, do Sabitzer, que quando entrou em campo também foi vaiado. Então, fora de campo já tinha ingredientes suficientes para a gente acompanhar esse jogo, e dentro de campo se revelou aí uma partida relativamente tranquila do Bayern de Munique, né? O Bayern de Munique conseguiu aí vencer por 4-1, com uma grande partida do Musiala, que para muita gente é o grande nome, talvez junto com o Lewandowski do Bayern de Munique, nessa temporada até aqui. O Nagelsmann realmente, se naquele início deixou algumas interrogações, digamos assim, depois de ter empatado com o Gladbach, ganhado do Colônia, mas não ter jogado tão bem assim, nas últimas duas partidas, parece que vai dando a sua identidade aí ao Bayern de Munique. Venceu por 5-0 o Hertha Berlim, agora consegue vencer nada menos do que o Leipzig, atual vice-campeão, por 4-1. Enfim, já pergunto aí para o Jonathan o que o Nagelsmann está realmente fazendo com esse Bayern de Munique, talvez diferente do Flick, ou o que ele está aproveitando do Flick, e por que o Bayern de Munique realmente conseguiu vencer essa partida aí por 4-1 contra o Leipzig. Eu acho que as coisas estão ganhando um caminho, né, para o Bayern de Munique do Nagelsmann. Os jogadores também ter jogado juntos na seleção alemã recentemente, eu acho que ajuda o entrosamento, né, ali de Joshua Kimmich, Leroy Sané, Serge Gnabry, o Leon Goretzka. Então, esses jogadores que estão também parte da base da atual seleção alemã se conhecem do clube, ali com o Thomas Müller, e acho que é um time bem entrosado. E eu percebo, né, que com o Flick agora na Alemanha, eles têm uma ideia de jogo que também se tinha, eu senti um pouco isso na seleção alemã, que se tinha no Bayern também, né? Então eles já estão um pouco acostumados com isso.
E eu acho que o Nagelsmann tem o estilo dele de jogo. O Bayern vai entrar num trilho de jogar de uma forma mais parecida com a dele. Mas, por exemplo, nesse jogo, você pode ver que o Leipzig de Jesse Marsch teve mais posse de bola, tanto no primeiro e no segundo tempo. O Bayern não foi o clube que teve a posse de bola, né? Então vai ser um Bayern um pouco diferente, não vai ser o mesmo Bayern, mas vai sim estar herdando sim coisas da era Flick. E uma dessas coisas para mim é Jamal Musiala, né? Jamal Musiala, quem apostou nele, quem foi o treinador que apostou nele, tirou ele lá do Bayern 2 para o profissional foi o Hans Flick. Porque, sinceramente, o Bayern de Munique eu não vejo ser um clube que aposta muito nos seus jogadores ali da base do time 2. Eu não vejo subir tantos garotos talentos assim para o clube principal ultimamente. Mas o Musiala é um que, por exemplo, nessa partida jogou muito bem, né? Deu assistência, fez gol. Então eu acho que ele é um ali, talento ali que o Hans Flick observou, trouxe para o profissional, novinho. Tá aí agora na seleção alemã, junto com o Hans Flick, tá com o Bayern de Munique aí, ganhando o seu caminho aí com o Nagelsmann. Acho que o Leipzig, o Vitor, que deixou a desejar muito nesse jogo. Parece que esse fator extracampo, talvez, pesou muito ali o ambiente. O time jogando em casa, com a torcida já parcialmente de volta, os talentos ali como Dominique Zoboslai, um pouco apático no jogo, Dani Olmo, André Silva. Então o Bayern fez um bom jogo ali, um jogo que venceu por 4-1 e merecidamente. Eu concordo em linhas gerais com você, acho que é bem isso mesmo, né? Eu achei interessante você ter falado da posse de bola, né? Que o Bayern de Munique teve menos posse de bola do que o Leipzig, porque assim, se a gente olhar o Bayern de Munique, eu não fiz essa conta, mas eu diria que 90% dos jogos de Bundesliga nas últimas temporadas, o Bayern teve mais posse de bola do que o seu adversário. E isso mesmo contra adversários qualificados, né? Contra o Borussia Dortmund, contra o Leipzig, Bayer Leverkusen. Só que tem jogos chaves que o Bayern de Munique acaba optando por mudar um pouco essa tática, justamente para poder explorar alguma coisa que o time adversário deixa. Uma dessas goleadas recentes que o Bayern de Munique aplicou ao Borussia Dortmund foi justamente assim, dando a bola muito mais para o Borussia Dortmund e castigando na transição ofensiva, né? E foi mais ou menos o que o Bayern de Munique soube fazer muito bem nessa partida. Eu acho até que os 4-1 eles sejam um placar relativamente dilatado. Não quando você olha, por exemplo, os gols esperados, né? Os gols esperados eles retrataram bem o que foi a partida. Foi 4,3 para o Bayern de Munique e 0,35 para o Leipzig. Então, de alguma maneira, até retrata bem. Mas, por exemplo, no primeiro tempo, principalmente no primeiro tempo, eu não vi um Bayern de Munique do ponto de vista ofensivo conseguindo fazer muita coisa. Né? O Leipzig, basicamente, teve a bola no pé, só que o Bayern de Munique pouco chegou no gol do Gulaxi. O pênalti aí que o Lewandowski bateu bem e que foi marcado de maneira justa foi uma exceção, mas tirando isso, o Bayern de Munique não conseguiu fazer muita coisa. O que o Bayern de Munique fez muito bem para mim no primeiro tempo, e aí não só no primeiro tempo, mas até no jogo como um todo, foi não sofrer defensivamente. Né? Teve ali um lance do Olmo que o Manuel Neuer faz uma das suas habituais defesas sensacionais, mas tirando isso, como você muito bem falou, né, a apatia do Szoboszlai, do André Silva e dos jogadores de ataque do Leipzig, elas têm muito a ver também com o Bayern de Munique sabendo anular esses jogadores. Né? O Lucas Hernandes e o Upamecano foram muito bem. Né? Se o Upamecano começou mal, ainda capengando naquele início do Bayern de Munique, dessa vez tanto ele quanto o Hernandes foram muito bem, por exemplo. Né? E aí, no segundo tempo, o Bayern de Munique castiga o Leipzig nos contra-ataques, ainda mantendo essa estratégia de menos posse de bola, até porque estava ganhando, né? E usando muito o lado esquerdo. Né? Acho que você já falou muito bem do Musiala, que até entra no lugar do Gnabry machucado, e desequilibra com o jogo nesse início de segundo tempo. Né? A grande verdade é que o Bayern de Munique resolve o jogo em 15 minutos. Né? O jogo estava 1-0, aí de repente o Bayern de Munique faz ali 2 gols, justamente com as suas peças ofensivas atuando muito bem e utilizando muito o lado esquerdo. O Nagelsmann está fazendo com o Davies o que ele fazia com o Angelino no Leipzig. Né? O time joga numa linha de 4 quando se defende, mas quando tem a bola, o Davies se projeta muito mais como quase um atacante mesmo, e o time
passa a jogar com uma linha de 3, justamente o que o Angelinho fazia com o Nagelsmann, quando o Nagelsmann treinava os Touros Vermelhos, e isso deu muito certo, inclusive potencializou Leroy Sané, que voltou muito bem, que foi muito bem na data FIFA, e mais uma vez conseguiu fazer uma boa partida, né? Assim, tirando proveito dessa boa data FIFA que o Flick ou escalou no lado esquerdo, e agora o Nagelsmann reproduziu isso, né? E parece realmente que no lado esquerdo o Sané acaba rendendo mais. Então o Bayern de Munique chegou a esses 4-1, realmente assim, jogando muito bem, jogando de maneira muito segura. Como eu disse, apesar de ter feito um primeiro tempo que eu diria meio abaixo das expectativas, principalmente do ponto de vista ofensivo, né? Quando o jogo já estava 3-0, o Leipzig ainda consegue diminuir, chega até a criar uma chance ou outra. Tem uma bola que a bola quase chega ali no André Silva, e se ele bota para o gol, o Leipzig ia fazer 3-2 e poderia colocar fogo no jogo, mas foram raros os momentos realmente que o Leipzig ameaçou, e nesse sentido o Bayern de Munique foi muito bem, né? Vamos lembrar que a força do Leipzig, do Nagelsmann, foi justamente a defesa, e parece que o Nagelsmann está sabendo replicar isso para o Bayern de Munique, pelo menos nesses últimos 2 jogos. Agora eu quero jogar para o outro lado, eu quero jogar para o lado do Leipzig. Quando eu perguntar para o Thiago, assim, a gente vê o Leipzig com 1 vitória e 3 derrotas nesse início de Bundesliga. A gente está falando do atual vice-campeão, de um vice-campeão que perdeu o seu técnico justamente para o rival, e agora está com o Jesse Marsch aí. E dessas 4 partidas, a grande verdade é que só fez uma boa, a goleada sobre o Stuttgart, porque tirando isso, o Leipzig não foi bem contra o Wolfsburg, não foi bem contra Mainz, e agora contra o Bayern de Munique, mais uma vez, deixou a desejar. Thiago, o que está acontecendo com esse Leipzig? E claro, se você quiser também dar os seus pitacos sobre o Bayern de Munique, manda bala. Então, né, o Leipzig está passando por uma transição depois da saída do Julian Nagelsmann para o Bayern de Munique, chegada do Jesse Marsch para assumir os Touros Vermelhos nesta época. A equipe ainda está tentando encontrar um padrão de jogo, né? Foi exceção o jogo com o Stuttgart, onde venceu por 4-0, jogando muito bem. E desta vez a equipe mostrou muita vulnerabilidade no setor defensivo, deixando muito buraco para os jogadores do Bayern de Munique criar jogadas e falhando também na transição da saída de bola, né? O terceiro gol, que foi um passe errado do Laimer, o Goretzka se antecipou ao marcador e serviu ao Lewandowski para o Musiala cruzar para o Sané fazer o gol. E também o pênalti bizonho, né, que o Campbell fez, né, que ali podia ser um pênalti evitado, né, por parte dele, né, e na marcação com o Goretzka, acabou marcando o árbitro Denis Aitken, marcou o pênalti para a equipe bávara. Porém, ainda o técnico estadunidense ainda está tentando se provar, buscando inovar, colocando o Szoboszlai, que é um dos destaques da equipe aí no começo do campeonato, que chegou em janeiro do Red Bull Salzburg e estava machucado e ficou até fora da Euro por conta de uma lesão. E a principal contratação que foi o André Silva, né, que chegou como principal estrela, porém ainda não mostrou aquele futebol que mostrou nos últimos 2 anos atuando pelo Eintracht Frankfurt. E o Bayern de Munique foi muito eficiente. O Upamecano está buscando se encontrar agora nas mãos do Julian Nagelsmann na nova equipe. O Davies muito bem pelo lado esquerdo, junto com o Sané, que foi muito criticado nos últimos anos por conta de ser um jogador muito sonolento dentro de campo, já nos tempos de Manchester City, quando ele foi descartado pelo Guardiola, e na seleção alemã, nessa última data FIFA, foi muito bem. E o Lewandowski com a sua genialidade, né? Fez o seu gol de pênalti e acabou sendo poupado no segundo tempo por conta do jogo da Champions League. E o Julian Nagelsmann já se aproveitando do que tinha já do Hansi Flick na temporada passada e só aprimorando ainda mais esse equipe do Bayern de Munique, que vai ser a equipe ser batida dentro do cenário alemão. Acho que é bem isso mesmo. Quer falar, Jonathan? Você ameaçou falar aí? Sim. O Thiago falou aí de Guardiola, Champions League, lembrando que esse Leipzig aí que procura se encontrar com o Jesse Marsch encara na quarta-feira o Manchester City, né?
E jogando esse futebol aí, né, não vou esperar muita coisa dos touros vermelhos, não estou esperando que eles vão representar bem o futebol alemão, porque eu acho que ainda está muito prematuro, né, esse time, embora tenha aí essas peças, mas vamos ver como é que eles vão se desempenhar. Acho que já era para estar um pouquinho mais. Ah, tudo bem, perdeu o Nagelsmann e tal, mas já estamos na quarta rodada da Bundesliga, já teve jogos de Pokal e tal, já era para esse time estar com uma cara um pouco mais consolidada, né? Afinal foi o time também que chegou junto, muitos deles, né, na final da Pokal e fez um jogo contra o Dortmund também que, sinceramente, tudo bem que ali tinha era um jogo que era o último do Nagelsmann também, que já tinha anunciado a saída para o Bayern e tal, mas o Leipzig nessa temporada, por enquanto, está decepcionando. Eu acho que esperava muito mais, né, para eles. Lembrando que o outro time que a gente falou agora, o Bayern de Munique, também entra em campo pela competição continental, enfrenta o Barcelona aí na próxima terça-feira. O Barcelona completamente desfigurado daquele Barcelona que a gente se acostumou a ver com Lionel Messi e companhia. Bom, passando então aqui para o próximo jogo, né? Um jogo que eu gosto de dizer que dá para a gente chamar de propaganda da Bundesliga, porque aos olhos do espectador foi um jogo sensacional. Né? Aquele jogo que um time faz o gol, o outro empata, consegue virar, daí o outro vira. Né? Nesse caso não foi assim, foi um faz, o outro empata, um faz, o outro empata, um faz, o outro empata, e aí o outro ainda consegue virar. Foi mais ou menos essa ordem dos gols. Obviamente que eu estou falando de Bayer Leverkusen e Borussia Dortmund, que se acostumaram a fazer esses jogos nas últimas temporadas. Né? Na temporada passada a gente também teve um 4-3, só que na ocasião para o outro lado, para o lado do Bayer Leverkusen, dessa vez o Borussia Dortmund, que ficou atrás 3 vezes no placar, conseguiu mesmo assim a vitória num jogo sensacional, né? O chamado placar bailarino, como me atenta aqui o Thiago Barbosa. Agora sim, quando a gente analisa o jogo e como foi esse jogo, enfim, e a situação dos times no campeonato e o que eles vêm jogando, né? Um 4-3, na minha opinião, ele revela muitas coisas positivas de ambos os times, mas ele acaba também revelando coisas negativas de ambos os times. E aí eu quero saber, Jonathan, você concorda comigo? E se você concorda, o que você viu de positivo e de negativo justamente nessas duas equipes? Então, Vitor, embora seja o meu querido Dortmund, eu não tive a chance de ver a partida, né? Consegui ver assim, os highlights e vi que foi um placar bailarino e vi que o Pongracic, né, estreou na zaga ali e tal, alguns pontos. Assim, mostra que a equipe está eficiente, do meio para frente ali foi muito bem, né? O Julian Brandt fez uma boa partida, ele que é um garoto que sempre falo que nunca mostrou o potencial da época de Leverkusen, né? Dessa vez aplicou aí a lei do ex num gol que ele teve até talvez um pouco de sorte, que a bola bate nele, vai para frente, ele corre, né? Coisa que não é muito comum de ver o Julian Brandt ter uma explosão assim e faz o gol, o segundo gol do Borussia Dortmund no jogo. E eu acho que revela isso, Vitor. Revela que a equipe tá com um ataque muito bom, mas como sempre tem aqueles seus problemas na defesa. Também um jogador que estreou pelo Dortmund. É um jogo que teve altos e baixos mesmo para ambas as equipes. E no final das contas, aquele pênalti lá que, sinceramente, eu fiquei muito em dúvida. Eu acho que foi o fato do Marco Reus ter sangrado mesmo pelo nariz que levou o juizão a marcar o pênalti. Porque, assim, eu acho que é um lance de jogo. A forma como o braço do jogador do Leverkusen bate no rosto do Marco é pênalti, mas acho que é muito interpretativo da parte do juiz, mesmo quem tá ali por trás do jogo, se dá o pênalti ou não. E foi o pênalti que decidiu o jogo, ele em Haaland convertendo. Aquela cena muito engraçada lá, engraçada por um lado, né, que o Bellingham pega o copo arremessado pelos torcedores do Leverkusen, bebe um pouco de cerveja ali e faz uma cara Tomara feia. que ele não tenha caído no antidoping pós-jogo, né? Não, Poxa, brincadeira, gente. Pode entendeu? cerveja, brincadeira. Engraçada por um lado, né? Então, mas aí eu acho que é isso. Eu acho que é um time que. Mas o próprio Bellingham, ele deu uma declaração no Twitter, né? Ele postou que se fosse o Borussia Dortmund na temporada passada,
talvez eles teriam perdido o jogo. E aquela declaração ali, para mim, foi muito do que eu penso mesmo. Acho que se fosse o Dortmund da época do Favre, até mesmo com o Terzic depois, esse jogo com esses altos e baixos, assim, a equipe não ia se aguentar e ia acabar perdendo para o Leverkusen na Bayer Arena. Então, eu gostei de ver por esse lado que o Dortmund, mesmo nesse placar bailarino, um jogo assim, soube se impor e vencer fora de casa às vésperas agora de uma competição continental, né? Eu gostei aí da performance do meu clube. E você, Thiago, o que você achou dessa partida aí? Partidaça, né? Exatamente, um grande jogo, né? Cada um fazendo gol a cada momento. Destacar também a participação do brasileiro Paulinho, que participou do primeiro gol, do Florian Wirtz, que saiu de frente com o Kobel, fazendo um gol de bico. O Haaland, muito bem também, fez 2 gols, um de cabeça que a defesa do Leverkusen só assistiu, viu o norueguês fazendo gol de cabeça, que não é a grande qualidade do atacante, né, que é um dos pontos fracos do jogador. E também viu o gol do Rafael Guerreiro de falta, que foi um belo gol. E o jogo em si foi um jogo muito disputado, as defesas sofrendo ainda com muita vulnerabilidade. O Kusunu fez uma partida terrível, né? E originou o pênalti do Marco Reus. E o Borussia Dortmund não conseguiu virar o jogo. E o Brandt fez um bom jogo, marcando contra o seu ex-time, fez um gol de bico. E o jogo em si foi muito legal de se acompanhar, um dos melhores jogos da rodada. O Borussia Dortmund pecando ainda na marcação, que teve a estreia do Prongaric, que o próprio Jonathan falou agora há pouco, e ainda tentando se acertar com o Marco Rose e o Leverkusen com o Gerardo Seoane, que assumiu nessa época a equipe do Leverkusen. E a parte ofensiva das duas equipes até que funcionou muito bem, né? O Diaby, outro jogador que fez uma boa temporada passada, também deixou sua marca. E Patrick Schick, que teve bom destaque na Euro, foi outro jogador que participou muito bem das jogadas dos gols que originaram ao Leverkusen. E o Reus é sempre um jogador muito importante na distribuição do jogo, né? Em si, o meia atacante que sofreu pênalti e tem problemas com lesões aí durante a sua carreira, foi um jogador fundamental aí na vitória do Borussia Dortmund. Vou começar então minha visão sobre esse jogo, principalmente pelo Dortmund. Eu já tinha visto na partida contra o Hoffenheim uma clara melhora, principalmente no que eu chamei de passes mais verticais para chegar no gol. O que a gente viu contra o Hoffenheim se repetiu um pouco agora contra o Leverkusen. Eu gostei de ver o Haaland participando muito do jogo, o Roy chegando muito para jogar com o Haaland também. Eles estão combinando muito bem. E aí você tem o Bellingham chegando ali também. Assim, os passes verticais, mesmo pelo centro, o Dortmund não tá usando muito as alas para chegar nos gols, né? Muitas vezes as alas elas acabam muito mais sendo uma válvula de escape, como foi no primeiro gol, em que o Meunier finalmente consegue demonstrar o seu potencial e que se esperava dele quando ele chega ao Dortmund, né? Que é um cruzamento preciso na cabeça do Haaland. Mas a jogada ela é construída pelo centro, e aí o Dortmund consegue povoar bem esse centro e o Brandt clareia e joga a bola para o Meunier para ele fazer esse cruzamento relativamente livre de marcação, né? Então é um Dortmund realmente que tá me agradando muito ali na frente, algo que revela também essa questão do Dortmund trocando passes verticais e além de verticais, passes objetivos também, né, no setor de ataque, que o Haaland ele tá exercendo um pouco o que o Lewandowski se acostumou a fazer pelo Bayern nas últimas temporadas, que é não só ser um finalizador letal, mas também um construtor de jogo, um cara que participa ali do setor ofensivo como um cara que distribui passes. Não por coincidência, ele já tem 4 assistências nessa Bundesliga, né? Não é pouca coisa. Inclusive, ele é o que se chama de scorer, né? Ou seja, se somar gols e assistências, ele é o que mais tem até aqui na Bundesliga, são 5 gols e 4 assistências. O Lewandowski é o artilheiro com 6, mas ele não deu nenhuma assistência ainda, por exemplo. Então, enfim,
né? Isso me agradou muito no Borussia Dortmund. Por outro lado, é um time que sofreu defensivamente no seguinte sentido. Muitas vezes ele ia para frente com os seus jogadores, perdia a bola e estava sempre em desvantagem numérica na transição defensiva, né? O Brandt, ele é aquele jogador vagalume, né? Ele liga e desliga dentro de um mesmo jogo. Então você teve, por exemplo, ali no primeiro gol bastante ligado em Nacional Munier, e no segundo gol, que o Jonathan falou assim, ele correu e deu uma certa sorte, mais ou menos. Eu vi até uma técnica Não, dele ali, ele pega... o que eu falei, tipo assim, a bola bate e ele teve uma explosão do jogador mesmo de dar um pique. Ele não é de fazer muito isso. Ele não tem essa explosão. Ok. É isso que Não, isso eu concordo. isso mostra que ele é vagalume, como você está falando, que ele é assim, que ele explodiu do nada ali, coisa que eu não costumo ver nele, tomou a frente do jogador e finalizou. Não, isso eu concordo. Realmente, nisso eu vou concordar com você, mas ele ainda demonstra uma técnica ali, porque o domínio dele é quase de calcanhar, a bola não chega limpa para ele e ele consegue limpar essa bola. Só que ao mesmo tempo, ele também teve momento. Eu acho que foi o segundo gol do Leverkusen. Ele perde a bola no campo de ataque, né? Assim, também. E aí o Leverkusen acaba roubando a bola e fazendo gol. E aí, esse gol, para mim, é muito emblemático nesse sentido da transição defensiva, porque, assim, claro que o Brandt ele pode ser responsabilizado pelo gol, só que faltou também ao Borussia Dortmund uma ideia que cada vez mais aparece no futebol, que é você atacar já calculando o que você vai fazer e como você deve se posicionar quando você perder a bola. Não é mais ou menos como ocorre na sinuca, que você já tem que matar, você tem que matar a próxima bola já pensando na seguinte. Então, onde que você vai colocar a bola branca, né? É mais ou menos isso. O Borussia Dortmund, ele tem que atacar. O Borussia Dortmund, qualquer time, tem que atacar já pensando no... E se eu perder, eu vou estar numa situação de transição defensiva ruim? Isso aconteceu sempre na partida de ontem. O tempo inteiro, o Leverkusen, com um ataque de muita qualidade que tem, conseguia chegar em vantagem numérica contra os zagueiros do Borussia Dortmund, que não foram mal. Achei até que o Pongracic fez uma boa partida, o Akanji também. O problema foi realmente mais o sistema como um todo do que desempenhos individuais desses jogadores de defesa, né? Então, definitivamente é algo a ser corrigido e algo que já vinha acontecendo nas primeiras partidas de Bundesliga também, né? O Leverkusen, por outro lado, aparenta ter um bom início, né? Poderia ter ganho a partida ou mesmo empatado. Talvez não tenha conseguido isso ali por um detalhe, né? Eu só acho que chamou demais o Dortmund para o seu campo, né? Assim, teve menos posse de bola, foi um Leverkusen que tentou explorar mais o contra-ataque. Eu acho que a ideia era fazer o seguinte: a gente sabe que o Dortmund tem dificuldade contra defesas fechadas. Então, acho que a ideia que foi mal executada era: eu vou tentar me fechar, deixar o Dortmund desconfortável na partida e castigar nos contra-ataques. Só que chamou demais um Dortmund que vem melhorando nesse quesito, que nas duas últimas partidas mostrou para mim uma clara evolução nessa intenção de furar defesas fechadas, que na verdade não são tão fechadas assim, né? Porque Hoffenheim e Leverkusen não são exatamente conhecidos por terem defesas consistentes, né? Mas de todo jeito houve uma melhora do Dortmund e eu acho que o Leverkusen não contou com essa melhora, não calculou bem essa melhora, mas de todo jeito uma partida boa, bem legal também. O Thiago já falou bem, Vechic, Diaby, o próprio Paulinho, que agora abriu o marcador dele, né, porque deu uma assistência. É um time que tem tudo para ir bem e esse 4-3 mostra que o Leverkusen tem muitas valências, mas claro, também tem o que melhorar. Bom, vamos então passar agora para o líder do campeonato, né? Quem diria que o Wolfsburg, depois de 4 rodadas disputadas, estaria aí na ponta da tabela, único time com 100% de aproveitamento até aqui. Dessa vez pegou o Greuther Fürth, né? Que em teoria seria um time que não ofereceria muita resistência, pelo que a gente viu nas últimas rodadas. E realmente o Wolfsburg conseguiu a vitória, talvez com mais dificuldade do que o esperado, principalmente no sentido de furar a defesa do Greuther Fürth, mas chegou lá, ganhou por 2-0. Nimecha, né, a nova contratação aí do Wolfsburg, abriu o placar e depois de pênalti, lá no final, pênalti sofrido por outra nova contratação, Luca Waldschmidt, o artilheiro Weghorst
não pestanejou, converteu 2-0 Wolfsburg líder. Thiago, o que você me diz aí desse Wolfsburg? O que está dando tão certo? E eu já coloco aí uma pulguinha atrás da orelha. O Wolfsburg é líder porque teve uma tabela até aqui relativamente tranquila ou realmente está jogando muito bem? Então, o Wolfsburg começou muito bem, né? Venceu o Hertha Berlim na estreia, depois o Leipzig em um dos jogos aí, dos primeiros jogos da rodada, na Bundesliga, e está fazendo um arroz com feijão, né? Vencendo jogos que são teoricamente fáceis, e exceção o Leipzig, que venceu por 1-0, e venceu o Greuther Fürth, que veio da segunda divisão, né? E eu acompanhei na temporada passada a equipe do Greuther Fürth, que era um time que jogava em conjunto com o Stefan Leitl, e desta vez agora mostrou que a realidade é diferente da Zweite Liga, né? O Wolfsburg bem eficiente nas descidas ao ataque, o rematch aqui é um velho conhecido também do próprio Wolfsburg, que jogou na temporada passada, porém foi uma passagem muito rápida, e ele acabou saindo da equipe e foi emprestado ao Anderlecht da Bélgica, e desta vez agora os Lobos contrataram ele em definitivo, e fez um belo gol, né? E vencendo um dos destaques nesse início de campeonato. E o Walt Smith, que veio do Benfica, sofreu o pênalti que o Griesbeck, que chegou do Union Berlin, cometeu em cima dele. E o jogo em si foi um jogo muito bom do Wolfsburg, praticamente. O Greuther Fürth teve muitas dificuldades de criar jogadas. Tentou com o Cedric Itten, que chegou nessa janela vindo do Rangers, e com o Dix Suabiama, que tentou uma puxeta, mas o Cassius fez uma grande defesa no jogo. E o Lacroix, que estava para sair do Wolfsburg e ir pro Leipzig, acabou não saindo muito bem. O Sebastian Bornau, o reforço que veio do Colônia, outro jogador que fez um bom jogo. E em si o time do Mark Van Bommel, que chegou nessa temporada para assumir o clube, e está fazendo o dever de casa, vencendo esses jogos iniciais e sendo um início muito bom para os lados lá da Volkswagen. Acho que essa é a grande questão que você tocou, Thiago. Se os adversários até aqui foram fáceis, né? O Hertha Berlim, que só conseguiu a primeira vitória hoje, que a gente ainda vai falar, né? O Greuther Fürth, que realmente não tá no mesmo nível, ao que parece, dos times da primeira divisão, e também o Bochum, que é o outro time vindo da segunda divisão, são adversários fáceis. O Wolfsburg fez o que se espera, venceu esses adversários. Se a gente for olhar, o Borussia Dortmund perdeu para o Freiburg, né? Tudo bem que o Freiburg também, a gente já vai falar, está surpreendendo e está muito bem, né? Mas de todo jeito, não é sempre que você pega adversários fáceis e ganha. E o Wolfsburg está justamente fazendo isso e está aí na liderança com todos os méritos. Agora, eu vou discordar de você um pouquinho, porque eu não achei que o jogo do Wolfsburg foi excelente no ataque. Eu achei que foi ao contrário disso. Dada a fraqueza do adversário, que é o Greuther Fürth, eu acho até que o Wolfsburg tinha uma certa, bem entre aspas, obrigação de criar mais chances do que foram criadas, né? Foram muito poucas as chances realmente que o Wolfsburg conseguiu criar, conseguiu furar a defesa do Greuther Fürth. Você teve ali, o gol ele já sai ali meio que de um bate-rebate na área, e tirando isso, pênalti. E além disso, o Wolfsburg não fez muita coisa. Ok, talvez tenha até se poupado, né? Também tem jogo de Champions League aí pro Wolfsburg no meio da semana contra o Lille. Era justamente o jogo para fazer 3 pontos. Aliás, qualquer jogo é só para fazer 3 pontos, né? Não necessariamente você precisa jogar bem. Mas, de todo jeito, eu achei que faltou um pouquinho a mais pro Wolfsburg demonstrar: olha só, eu tô aqui para brigar pelo título, ou no mínimo olha, eu sou candidato sim a de repente ser o que se chama de perseguidor do Bayern de Munique, né? E eu ainda não vi isso no Wolfsburg nessa temporada. Eu tô vendo um time que, a exemplo da temporada passada, é bastante eficiente, é um time extremamente competitivo, mas ainda não é aquele time, para mim, que mostrou as credenciais de eu vou brigar lá em cima porque eu vou brigar lá em cima e ponto, né? E só para falar rapidinho sobre o Greuther Fürth, o que eu achei de positivo nessa partida é que pelo menos o Greuther Fürth conseguiu competir, digamos assim. Nas últimas,
das 3 partidas que tinham tido até aqui, né, em 2 delas o Furt nem viu a cor da bola, foi completamente goleado. Então, acho que isso, pelo menos, o Furt tem de bom. Assim, tipo, conseguiu, de alguma maneira, por exemplo, não permitir que o Wolfsburg criasse tantas chances. Né? Agora, assim, pegando esse gancho, Jonathan, de o Wolfsburg, principalmente nessa partida, não ter exatamente impressionado lá na frente, eu vou citar alguns nomes aqui para você. Weghorst, Maximilian Philipp, agora as novas contratações, Nimesha, Waldschmidt, Luke Bacchio chegou também. Não faltam nomes nesse setor ofensivo para o Wolfsburg conseguir ir bem. E mesmo assim, como eu falei, o time, bem, entre aspas, deixou a desejar. Você vê margem de melhora? Você discorda de mim e acha que é isso mesmo o que a equipe pode fazer? O que essas contratações podem trazer também de diferente para o Wolfsburg? Quero ouvir de você o que você está achando, então, desse início aí dos Lobos. Então, Vitor, acho que foram jogadores muito bons, né, que foram contratados, o Nemetia, o Waldschmidt, o próprio Luke Bacchio, jogadores que sabem jogar em diversas funções, né. Nesse jogo, por exemplo, o Waldschmidt caiu mais pela esquerda, né, o homem central ali, a referência na frente é o Weghorst, e acho muito difícil o próprio Nemetia, o próprio Maximilian Philipp, o próprio Luca Waldschmidt ou o Luke Bacchio tomar aquela posição ali, eu vejo ele como uma referência da frente dos Lobos. Então esses jogadores eles têm que ser versáteis e realmente jogar pelas pontas, jogar próximo a ele, como é o que faz mais o Maximilian Philipp. Ó, gol do Mengão aí, ó. Não sei se vocês vão ouvir na gravação, muita gente já gritando. Mas enfim, falando de Wolfsburg, não sei, o Maximilian Philipp joga já bem encostado ali no Weghorst. Então eu acho que esses jogadores, Vitor, vão melhorar ainda. Foi o primeiro jogo que o Nemetia jogou junto com o Weghorst e escalado pela direita, né? O Waldschmidt estreou também pela esquerda. O Gerhardt jogou como lateral esquerdo. O Gerhardt já fez essa função no passado, mas ele é volante, ele é meio campo, né? Eles também tiveram baixas, né? O Lobo perderam o Schlager por bastante tempo. Vai ter que passar por cirurgia no joelho. Um jogador que estava jogando bastante, eu inclusive dei destaque para ele, acho que na segunda rodada aqui do Chucrute, como um dos jogadores da rodada, e teve uma lesão muito, muito séria na rodada seguinte, e é um desfalque também, né? Como você falou, não vejo um time com cara no momento, esse time do Mark Van Bommel, com aquele time assim que vai ficar lá em cima mesmo brigando, que tem condições de bater com grandes tubarões. Mas eu acho que esses jogadores aí que eu falei, a maioria aí foi campeão sub-21 em épocas até mesmo diferentes. São bons jogadores, é um bom elenco. Eu acho que a defesa também nesse jogo, o Bornau, que era do Colônia na temporada passada, estreou ali também como titular com o Lacroix e fez uma boa partida. Fez uma boa partida. A equipe, como vocês já falaram, do Greuther Fürth, o Bochum, essas equipes subiram e realmente eu estou vendo que não estão com muita força para competir, né? Como você falou, Vitor, realmente ver que o Greuther Fürth ainda conseguiu competir nessa partida ali e tem até bons jogadores, como o Marco Meyerhofer, que é um lateral direito e tal, mas não estão conseguindo competir nesse início de Bundesliga. Eu até vejo que são eles mesmo que subiram que vão ficar ali embaixo para lutar contra o rebaixamento. Já os Lobos, vamos ver aí no meio da semana o jogo contra o Lille, e vai mostrar muito desse time também em cenário internacional aí. O Mark Van Bommel, por enquanto, está fazendo um trabalho feijão com arroz, como o Thiago Barbosa fez a analogia aí. Pois é, né? Acabou que o Greuther Fürth com essa derrota foi para a Lanterna, então tivemos o jogo do líder contra o Lanterna. E agora falando de 2 times, esses sim que estão lá em cima na tabela e que até aqui vem surpreendendo muito positivamente nesse início de Bundesliga e que fizeram um jogo bastante interessante justamente por esse início, como era de se esperar. Eu estou falando de Freiburg e Colônia, né? Os 2 times aí se enfrentaram nessa rodada, fizeram um 1-1 bastante movimentado, né, bastante aí interessante, e com isso a gente vê aí o Freiburg na 5ª posição, com 8 pontos, e o Colônia com 7 pontos na 7ª posição, né, perde aí por saldo de gols em relação ao Bayer Leverkusen. Né? Acho que
nem o mais otimista torcedor desses clubes esperava esse bom início. Lembrando que o Colônia só tem uma derrota até aqui, essa derrota foi para o Bayern de Munique, vamos lembrar, fazendo um jogo duro, né? Então, realmente, ambos os times impressionando. E aí eu já pergunto, Thiago, para você, desses dois, olhando, obviamente, não só o resultado, mas também o desempenho, quem está surpreendendo mais, quem está melhor, o Colônia ou o Freiburg? E claro, se você quiser falar também especificamente do jogo, o espaço é teu. Os dois times estão fazendo um bom início de campeonato, né? O Freiburg, que tem o Christian Streich há muito tempo no comando da equipe, já há 10 anos à frente do Freiburg, e sempre tira leite de pedra praticamente da equipe, já há um bom tempo sempre inova, né? Trazendo alguns jogadores, né? Para reforçar a equipe. Trouxe o Max Millenstein, que veio do Werder Bremen. Tem o Lucas Roller, que é não um grande craque, já está há um tempo no clube e faz seus gols. Tem o Grifo, que é um jogador importante na bola parada. O Christian Gunter, que é o capitão, um dos líderes da equipe, que é um jogador também de seleção. Fez um bom jogo. O Colônia, que na temporada passada brigou nos playoffs para não cair para a segunda divisão, chegou a perder o primeiro jogo para o Holstein Kiel, mas conseguiu golear no segundo jogo, que manteve a permanência. O Jonas Hector fez um jogo ok, fez um bom jogo. O Oscan, que foi outro jogador importante no meio campo, participou do passe que o Schmitz cruzou para o Modeste fazer o gol. O Modeste tentando voltar àqueles velhos tempos, que ele fez uma boa temporada 16-17, que ele foi o terceiro artilheiro do campeonato, só perdendo para o Aubameyang e para o Lewandowski. E o Colônia muito bem diferente da temporada passada, agora com o Steffen Baumgartl, que fez bom trabalho pelo Paderborn, que trouxe a equipe à primeira divisão. E a equipe bem tentando se ajustar, né? Perdeu o Kais no segundo tempo, pelo segundo cartão amarelo. E no jogo, em geral, um jogo muito movimentado pelos dois. O Freiburg se despedindo, né, do seu antigo estádio, e mês que vem já vai estar no novo estádio. Parece que parte depois da próxima data FIFA, ele já vai estrear no seu novo estádio, né? Veremos aí, né? Os dois clubes fazendo uma temporada surpreendente para quem vê aí futebol alemão aí por muito tempo. Porém, veremos aí. Esperamos que não seja o fogo de palha, que são dois times interessantes nesse começo de campeonato. Colônia, mesmo com a derrota contra o Bayern de Munique no segundo jogo, fez um jogo muito bom contra o Bayern, mas esse jogo desse fim de semana com o Praga foi um jogo muito bom, um jogo parelho. As duas equipes poderiam vencer se não fosse a infelicidade do Kizikos, que fez o gol contra, e foi uma boa jogada do garoto Weishaupt no segundo tempo. Ele entrou dentro da área e cruzou, originando o gol contra, e veremos aí que pode vir pelos dois, né? Pois é, perfeitamente. Jonathan, vou repetir a pergunta que eu fiz para o Thiago para você. Algum desses dois times te impressiona mais nesse início, Colônia e Freiburg? Ou você vai na linha do Thiago e acha também que os dois realmente estão mais ou menos no mesmo nível de surpresa e de futebol, digamos assim? Eu acho que o Freiburg tem um time melhor, Vitor. E eu acho que o Freiburg está apostando em alguns jogadores da base da equipe que são muito bons, como aquele Kevin Schad. Ele jogou muito bem nessa partida. Ele entrou, teve uma bola que ele chutou ali rente ao gol do Flecken, que quase ele aumentou o placar na verdade, ele quase empatou para o Freiburg no momento, né? Depois que o Freiburg veio a empatar a partida com gol contra do Kisichus, não sei falar o nome desse belga muito bem, enfim. Eu acho que o Freiburg do Christian Streich tem uma cara de jogadores mais pontuais. Vincenzo Grifo, mais experiente, chegou o Maximilian Eggstein também, que era do Werder Bremen. Então, o Roland Zalai. Acho que o Freiburg tem um time melhor, um plantel melhor e, portanto, entre essas duas equipes tem mais chance, ao meu ver, de chegar longe nessa temporada. Há exemplo também do que foi a temporada passada, essas duas equipes, né? O Colônia, que brigou muito lá embaixo, quase foi rebaixado, jogou playoff. Mostrou um futebol muito melhor nessa temporada, está jogando um futebol muito melhor. Eu já falei isso aqui no Chucrute
É um trabalho muito bom do Stefan Baumgartner, mas eu não acho que essa equipe vai chegar longe a nível de talvez se classificar a Conference League, UEFA Europa League. Eu acho que o Freiburg tem mais chance de chegar a esses níveis. Eu vou. Não que eu discorde de você, Jonathan. Eu concordo que eu vejo o Freiburg como um time um pouquinho mais qualificado do que o Colônia, em termos de jogadores. Mas, para mim, talvez justamente por isso, quem me surpreenda mais é o Colônia. Né? Porque o Freiburg já vem com um trabalho consolidado do Christian Streich há uma década. E está sempre aí, como a gente sempre fala aqui, o Thiago também falou nisso, tirando leite de pedra. Né, desse time do Freiburg. Então, o Freiburg ir bem é surpreendente, pero no mucho, digamos assim. O Colônia não, cara. E o Colônia, o que mais me impressiona também é que, em termos de futebol praticado, me agrada mais o Colônia do que o Freiburg, por exemplo. O Colônia é um time que não tem grandes nomes, né, e que mesmo assim tenta propor o jogo, tenta fazer pressionar o adversário no seu campo de ataque, em vez de ficar se fechando ali na defesa e buscando só o contra-ataque, né? Como era aquele time do Colônia que até chegou na Europa League surpreendendo com os 25 gols do Modeste na temporada 17-18, né? Não, o Thiago tá aqui me confirmando, então, temporada 16-17, né? 17-18, o time do Colônia acabou caindo. Então, mas o que eu quero dizer é que o time joga de uma maneira, pelo menos nesse início, muito diferente daquela do Peter Stöger lá nessa temporada 16-17, e isso vem me agradando muito, né? Então, demais os bodes nesse início de temporada, claro, sem tirar também os méritos do Freiburg, né? Nesse jogo, o que eu achei legal é que, assim, o primeiro tempo foi basicamente do Colônia, o Colônia tomando as ações da partida, chegando ao gol, poderia até ter feito 2-0, não fez, e aí no segundo tempo quem vai para cima é o Freiburg, assim, impressiona demais, o Timo Horn até se destaca, faz uma ou duas defesas, assim, sensacionais, e até uma ironia que o gol que coloca o resultado até como mais justo, né, o resultado de empate, sai de um gol contra ali, uma infelicidade, como o Jonathan disse, do Xicos, e por pouco o Colônia não sai com uma vitória que, se acontecesse, o Freiburg poderia se sentir, digamos, prejudicado pelo que foi a partida, né? Mas, enfim, então acaba que a partida termina com um resultado bastante justo. E, Vitor, eu acho que o Freiburg vai ter a prova de fogo, e eu acho que até quem você vai falar agora é a próxima equipe, que é o Mainz. O Mainz na quarta posição ali com 9 pontos, e a próxima rodada é Freiburg e Mainz, né? Mainz em Freiburg, acho que vai ser um jogo muito interessante. O quarto e o quinto colocado, duas equipes aí que começaram muito bem. Não, perfeito. É exatamente isso. Eu vou justamente pegar o teu gancho, porque agora, quando a gente passar rapidamente pelos outros jogos da rodada, né, se o Colônia e o Freiburg estão surpreendendo, talvez tenha um time que surpreenda ainda mais nesse início, é justamente o Mainz. Agora, quem viu esse time do Mainz no segundo turno da temporada passada, sabia que vinha coisa boa do Bo Svensson, o técnico da equipe, né? Porque o Mainz tinha sido o quinto lugar, né, e vai começando muito bem e mostrando que a derrota para o Bochum na segunda rodada talvez tenha sido realmente um acidente, porque os outros adversários, o Mainz não teve muita pena e conseguiu vencer, eu diria até sem grandes dificuldades, como foi agora a vitória sobre o Hoffenheim. O time fez 2-0, não teve mais posse de bola, ao contrário, teve menos, né? É até uma curiosidade, porque o único jogo que o Mainz perdeu até aqui na Bundesliga foi justamente o jogo em que o time teve mais posse de bola contra o Bochum, né? Agora, contra o Hoffenheim, foi realmente um time com uma característica explicitamente reativa, explorando os contra-ataques, né? Depois que fez um 1-0, essa estratégia se acentuou ainda mais, né? Então, realmente bastante interessante esse início de temporada do Mainz. E eu vou dizer uma coisa, individualmente,
é um time talvez até pior do que o da temporada passada, porque perdeu o Quaison, e já do primeiro para o segundo turno na temporada passada tinha perdido o Mateta, que eram os principais jogadores responsáveis por fazer gols nessa equipe do Mainz, e mesmo assim o time tá sabendo se virar, principalmente como foi nessa partida, né, com o Burkhardt, um atacante que jogou a Euro Sub-21 pela Alemanha, e vem iniciando bem nessa Bundesliga. Olho nele, e sabe quem estava de olho nele também nessa partida, como me lembra aqui o Thiago? Hansi Flick. Hansi Flick marcou presença. Quem sabe aí a gente não veja o Burkhardt nas próximas convocações aí da seleção da Alemanha, concorrência grande no ataque, mas ele de que é todo meu jeito xará. Ele é meu xará. Oi? Ele é meu xará, né? Jonathan Burkhardt. Ah, perfeito. Ele fez um belo gol, né? Porque ele Exatamente. dominou e ele girou muito rápido e com a outra perna já chutou no canto do Oliver Baumann. É um jogador que já mostrou talento mesmo, tanto a nível internacional, né? Sub-21. E eu acho que pode sim pintar nessa equipe do Hans Flick mais para frente. Lembrando que o Karen Adeyemi, né? Estreou essa semana aí, fez até gol. Semana que passou aí pela seleção da Alemanha. Jogadores jovens estão aparecendo cada vez mais e eu acho que o Hans Flick vai apostar nisso. Um outro jogador também que tem passagens assim internacional sub-21, também fez parte dessa equipe aí campeã, é o Anton Stach, que antes era do Greuther Fürth, entrou nessa partida também no meio campo ali. Um outro jogador também, o Ing Vartsen, que tinha acabado de ser contratado aí do Union Berlin, fez o gol, né, o 2-0. Então, como você falou, a equipe pode até estar com jogadores aí, talvez um plantel pior do que a temporada passada, perdeu o Quaison aí, que fazia muitos gols, mas tem bons jogadores aí, jogadores jovens que estão se mostrando muito bons aí. Acho que a zaga, o Santos Just, o Stefan Bell, o Niakate ali, Niakate até se lesionou nessa partida, os três zagueiros ali jogaram muito bem, é um sistema que está jogando muito bem do Bo Svensson. O Santos Just me chamou a atenção porque ele até bateu uma falta nesse jogo, o Oliver Baumann fez uma bela defesa, e você vê um zagueirão assim, né, central, bater falta não é tão comum assim, ele bateu com muita categoria, quase fez um belo gol de falta. Então o Mainz é uma equipe pra gente ficar aí de olho, eu acho que tá jogando um futebol muito legal mesmo. Coringa da temporada da Bundesliga até aqui. Bom, passando então rapidamente aqui pelos próximos jogos, né? Tivemos um 0-0 entre Union Berlin e Augsburg, mas um jogo melhor do que o placar sugere. Algumas não, muitas chances lado a lado, né? Qualquer um dos dois times poderia ter saído vencedor. Diria até que o Augsburg criou chances um pouquinho mais claras do que o Union Berlin. E o Union Berlin teve muita dificuldade, porque o Augsburg soube marcar muito bem as duas peças principais dessa equipe, que eram o Max Kruse e o Avoini, mas o Union Berlin não se fez de rogado, usando e abusando dos lados de campo, como é tradicional, muita bola aérea, muita bola parada, também criou as suas chances, teve 3 bolas na trave, mas acabou que o jogo ficou em 0-0 mesmo. O Union Berlin ainda não perdeu, né, 1 vitória e 3 empates. Por outro lado, o Augsburg ainda não venceu, só 2 empates até aqui, está na vice-lanterna. E aí, já no dia de hoje, já aqui no domingo, o Eintracht Frankfurt enfrentou o Stuttgart, né? O Eintracht Frankfurt numa situação complicada em relação ao Kostic, porque ele havia feito greve, não tinha treinado, estava claramente forçando uma transferência para a Lazio, só que a Lazio basicamente não fez a proposta que o Eintracht Frankfurt queria, né? Não chegou nos valores desejados. Então o Kostic fica, pediu desculpas para a torcida, mas também pediu desculpas de uma maneira bem estranha, porque ao mesmo tempo que pediu desculpa, disse que tinha gente no clube que tinha que pedir desculpa para ele, sendo que foi ele que não treinou. Uma situação bastante complicada, mas enfim, dentro de campo ele não começou jogando, mas entrou ao longo aí da partida e abriu o placar dessa partida, fez 1-0 numa jogada típica sua, arrancando pela esquerda e chutando cruzado. Só que o Stuttgart, que claramente optou por uma estratégia bastante defensiva também, explorar os contra-ataques, e tinha criado já algumas chances assim, não seria exagero dizer que estava merecendo 1-1, e conseguiu esse 1-1 já quase no apagar das luzes, com o Mamos, jogador aí que está emprestado pelo Wolfsburg, e isso com um jogador a menos, né? Porque o Anton, zagueiro, tinha sido expulso depois de fazer o chamado Notbremse, ou freio de emergência em alemão. Fez uma falta sendo o último homem da defesa, acabou sendo expulso, mas mesmo assim o Stuttgart foi lá e buscou o empate, ou seja, o Frankfurt de Oliver Glasner ainda esperando pela primeira vitória.
que não veio. Vou dar uma palhinha né? também, Pedro. Vou dar uma palhinha nesse jogo? Manda. Teve o Rafael Santos Borré também, né, que chegou nessa temporada, né, para ser o substituto do André Silva, né, ele mandou uma bola na trave, né, que por pouco não fez o seu primeiro gol pela equipe das Águias, né, e o Floriano Miller, que teve nas Olimpíadas agora de Tóquio, bateu nas costas dele, porém a bola ficou na linha, né, por pouco o Frankfurt não venceu esse jogo. O Stuttgart, com um a menos, conseguiu empatar o jogo com o Marmouche, que foi um dos destaques do São Paulo na temporada passada, que está emprestado pelo Wolfsburg. Ele fez o gol do empate, foi a estreia do jogador egípcio pela equipe dos Suaves. E outro destaque também, o jogo discreto também do Borna Sosa, né, que foi um dos melhores jogadores da última época, né, com seus passes eficientes, né, e dessa vez fez um jogo bem discreto. Né? E aí, para a gente fechar, os 2 últimos jogos do domingo tiveram 2 times que até aqui decepcionavam absurdamente, mas que conseguiram vencer as suas partidas, né? Primeiro, o Hertha Berlim, apesar de ter feito uma partida que dá para dizer que foi ruim diante do Bochum, basicamente dependendo de jogadas individuais essas individuais que surgiram principalmente de Schwarzer, novo reforço vindo do Schalke 04, que fez 2 gols. O Hertha Berlim venceu o Bochum por 3-1. Né? Agora, o Bochum poderia ter talvez até empatado a partida, não fez uma partida péssima, mas de todo jeito o time da capital dá uma leve espantada na crise, vence a primeira, sai da zona de rebaixamento, resultado importantíssimo aí pro Hertha Berlim. Né? E agora acabou de acabar o jogo entre Borussia Mönchengladbach e Arminia Bielefeld, e também os potros chegaram à sua primeira vitória, né? Fizeram 3-1, o Stindl fez 2 gols, né? Ele que abriu o placar, o Bielefeld ainda chega a empatar, o jogo vai para o intervalo com o resultado de 1-1, mas no segundo tempo o Gladbach realmente assegurou a vitória, venceu por 3-1 a equipe do Arminia e também abandona aí, estava até na lanterna, abandona aí essa lanterna, ainda tá na zona do playoff, né? Chegou agora a 4 pontos e sai da zona do rebaixamento o Borussia Mönchengladbach, e o Arminia está com 3 pontos no momento. Bom, e é isso, né? Jonathan, Thiago, algum comentário ainda sobre esses 2 últimos joguinhos? Bom, então é isso. A gente ainda volta já para os jogadores de destaque, o gol da rodada, e também falar sobre segunda divisão e Frauen Bundesliga. Bom, e hoje a gente não vai ter áudio do Thiago Barbosa para falar de segunda divisão, porque ele está aqui presente. Né? Então, boa. Thiago, diz aí como é que está a nossa querida e amada segunda divisão. 2 minutinhos aí, 3 minutinhos para a gente falar também de segunda divisão. Vamos lá, né? Segunda divisão da Zweite Liga, que está na 6ª rodada, né? Que teve os seus jogos acontecendo no sábado e no domingo, por conta da data FIFA. O Hannover 96 recebeu o São Paulo e venceu por 1-0, espantando um pouco a crise dos Rottens. No outro jogo que aconteceu também no sábado, o Ingolstadt recebeu o Werder Bremen e os Verdanes venceram por 3-0, com o gol de Mitchell Weiser, que fez a estreia pela equipe dos Papagaios. E nos outros 2 jogos que aconteceram no sábado, o Karlsruhe recebeu o Holstein-Kiel e ficou no 2-2, com o Felipe Hoffmann marcando um dos gols da equipe dos Azuis, e Joshua Mies e Bartos, que é Werder Bremen, fez um dos gols do Holstein-Kiel. Outro jogo que aconteceu também no mesmo dia, o Hamburgo recebeu o Sandhausen e venceu por 2-1, com o gol de Boris Hayer nos acréscimos da partida, que deu a segunda vitória dos dinossauros no campeonato. E vamos para os jogos do domingo. O Ergesberg Auer recebeu Fortuna Düsseldorf e o time de Christian Preuß venceu por 1-0, o gol de Howard Hennings. O Hansa Rostock voltou a vencer no campeonato ao derrotar o Darmstadt, que começou de forma surpreendente ao vencer por 2-1, o time da parte oriental alemã. O Heidenheim recebeu o Dinamo Dresden e venceu por 2-1. No duelo bávaro, o Jan Regensburg recebeu o Nuremberg e ficou no 2-2. O Jan Regensburg é o líder de forma surpreendente.
E o Paderborn recebeu o Schalke 04 e os Azuis Reais venceram por 1-0 o gol de Simon Terodde, né, que chegou a 7 gols no campeonato, artilheiro isolado da competição. E a classificação atual está com o Johannesburg na liderança isolada com 13 pontos, seguido do Paderborn com 11 pontos, e o Werder Bremen é o terceiro colocado com 11 pontos, só sendo superado pelos saldos de gols. O Schalke 04 é o sétimo colocado com 10 pontos e o Hamburgo é o nono colocado com 9 pontos. Já na zona de rebaixamento, o Sandhausen é o 16º colocado, que levaria aos playoffs um terceiro colocado da Drittliga com 4 pontos. O Ingolstadt é o primeiro clube da zona de rebaixamento com 4 pontos. E o Erzgebirge Aue, que ainda não venceu no campeonato, está com 3 pontos. Esse foi o resumo que aconteceu nesta sexta rodada da Zweite Liga. Bom, é isso. Valeu, Thiago. E agora falar também de futebol feminino, né? De Frauen Bundesliga e também de UEFA Champions League feminina, porque no meio da semana a gente viu uma classificação difícil, inesperada, que eu digo porque se esperava um pouco mais de facilidade por parte do Wolfsburg, e que só foi ser conquistada nos pênaltis diante do Bordeaux. Mas, enfim, as Lobas vão aí jogar mais uma vez a UEFA Champions League, vão à fase de grupos. Além delas, o Hoffenheim, que também precisou passar pela fase dos playoffs, também chegou à fase de grupos e vão se juntar ao Bayern de Munique. Os 3 alemães vão jogar a fase de grupos da UEFA Women's Champions League. E na Frauen Bundesliga, a gente chegou aí nesse fim de semana à terceira rodada, que ocorreu aí, eu diria até com uma surpresinha. Né? O Bayern de Munique e o Wolfsburg, esses não tiveram grandes dificuldades. O Bayern de Munique venceu o Freiburg por 4-0 e o Wolfsburg venceu o West Cezanne pelo mesmo placar, os 4-0. Só que o Hoffenheim, que em teoria seria a terceira força, empatou com o SGS Essen e chegou a 7 pontos, está na quarta posição. Né? Enquanto o Bayern e o Wolfsburg estão com 100% de aproveitamento nas primeiras posições, o Hoffenheim só está em quarto. Por quê? Porque o Eintracht Frankfurt é o terceiro e que, no momento, também está com 100% de aproveitamento. Né? O Eintracht Frankfurt venceu o Colônia por 4-0 e está aí muito, muito bem. E 2 times ainda não venceram, justamente os 2 que perderam para Bayern e Wolfsburg, respectivamente, o Freiburg e o Sands. Não venceram e também não empataram, né? Estão com 0%. Bom, é isso, né? Diante disso, eu já vou começar dessa vez com o nosso convidado. Thiago, teu gol da rodada e teus 3 jogadores de destaques. O gol da rodada eu vou ficar com o do Rafael Guerreiro, de falta do Borussia Dortmund. Os meus destaques são Holland, vamos de Holland, vai Kostic, que jogou bem contra o Stuttgart, e o outro eu vou colocar o Stindl. Beleza. Então, você ficou, só repete para mim, Thiago, Stindl, Kostic e Haaland, né? E teu gol da rodada? Rafael Guerreiro. Você falou também. Rafael Guerreiro, isso. Rafael Guerreiro. Beleza. Guilherme, corta a minha dupla pergunta aí pro Thiago, então. Bom, Jonathan, manda aí teus nomes. Bom, os meus nomes são Rafael Guerreiro, do Borussia Dortmund, Jude Bellingham e o Jamal Musiala, do Bayern de Munique. O gol da rodada fica com Konrad Laimer, o gol de honra do RB Leipzig, um chute de fora da área que nem Manuel Neuer foi capaz de defender. Perfeito. Bom, eu fico com o Musiala, realmente assim, desequilibrou pro Bayern de Munique. Haaland também, né, mais uma vez, 2 gols. E Stindl também salvou o Borussia Mönchengladbach, 2 gols importantíssimos para vencer o Arminia Bielefeld. E meu gol da rodada também, a exemplo do Jonathan, é o gol do Laimer, apesar da derrota do Leipzig, ele meteu um golaço de fora da área. Bom, com isso a gente encerra aqui o nosso Chucrute FC, né? Falamos aí bastante dessa 4ª rodada de Bundesliga, espero que você tenha gostado. Agradeço mais uma vez o Thiago aí pela presença dele, claro, o Jonathan também. A gente deve voltar ainda no meio de semana, já que tem o UEFA Champions League, né? Fiquem de olho aí no feed de vocês, que é capaz da gente gravar um episódio falando aí das competições europeias. Um grande abraço a todos e valeu!